Olá, turminha, alunos, professores, pais, familiares, todos que estão aí acompanhando o nosso programa psicossocial. Nós vamos começar mais um quadro. Convida todo mundo que está aí na sua casa, se organiza no sofá, ajeita o seu celular, porque a gente vai ter muita informação no dia de hoje. E nós vamos continuar com a nossa campanha Faça Bonito na Escola. E você que está acompanhando, fez bonito na escola essa semana? Mandou seu cartaz, fez a sua música, a sua poesia? Nós estamos acompanhando, hein? Tanto na capital como nos municípios. E aguardando que vocês nos enviem essas fotos maravilhosas que eu tenho certeza que vocês estão produzindo. Hoje nós temos um convidado especial para falar dos cuidados com a saúde. Nós temos falado muito aqui sobre o autoconhecimento e o autocuidado. Então, nós trouxemos um profissional que vai trabalhar esse assunto com vocês hoje. Lembrando que nós estamos aqui no estúdio, seguindo todas as medidas de segurança, todos os protocolos de saúde, mantendo o distanciamento social. E para não perder mais tempo, nós vamos convidar aqui o Dr. José Onetti, para que ele possa se apresentar, dizer onde ele atua e trazer essa maravilhosa explanação do dia de hoje. É com o senhor, Dr. José Onetti. É um prazer estar aqui, poder trazer alguma informação e toda aquela dúvida, tirar dúvidas, fazer uma apresentação, acompanhando o programa, acompanhando o evento, né? Nós vamos trabalhando, eu sou médico pediatra, nós atendemos crianças e adolescentes. Nós temos hoje, dentro do programa de proteção à criança e prevenção contra a violência sexual e tudo aquilo que aflige nossas crianças, nossos estudantes, dentro e fora das escolas, na sua residência, tudo aquilo que for necessário, nós vamos tentar trazer essas informações. Eu trabalho no programa que é o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual. É um programa chamado SAVES. Esse programa funciona na maternidade Moura Tapajós. Nós estamos lá desde o início da implantação do programa. E nós temos acompanhado a evolução desses problemas muito sérios, muito graves. E estamos aqui justamente para isso, para colaborar, para explicar, para tentar esclarecer aquilo que for necessário. Então, me chamo de Dr. Onetti, né? Pode chamar desse nome que fica mais fácil. E nós estamos aqui à disposição. Contamos com acompanhamento, com as perguntas, com os questionamentos que os senhores quiserem fazer. E estamos à disposição do programa. Tá? Estou muito satisfeito de ter a oportunidade de trazer para os senhores, né, o que a gente tem feito. Nós sabemos que, com o avanço dos estudos e o progresso muito rápido da tecnologia usado na medicina, nós precisamos fazer uma adaptação. Nós, como família, como profissionais da saúde, como profissionais da educação, que somos os agentes transformadores e formadores dessas crianças em adultos, nós estamos aqui voltando todos os esforços para que as nossas orientações sejam esclarecedoras para tratar das crianças que se estima que vão viver 100 anos. Porque lá atrás vivia-se 24, 30, depois passou para 50. Agora nós estamos com crianças que com certeza chegarão aos 100 anos. Então aumenta muito a nossa responsabilidade como médico, como pais, como professores, todos aqueles envolvidos nesse desenvolvimento, né? Nós estamos aqui justamente tentando fazer com que a gente evolua na proporção e na necessidade de dar informações atuais. E essas informações, nós fizemos um roteiro simples, fácil entendimento, para que a gente faça numa linguagem que seja mais fácil de entender. Então, nós vamos falar e traçamos um roteiro, esse roteiro simples, né, bem compacto, que nós precisamos primeiro saber o nosso ciclo biológico da vida. Então, no ciclo biológico da vida, o que caracteriza o ser vivo é aquele que nasce, ele cresce, amadurece
e cada fase dessa, né? Depois ele reproduz, envelhece e morre, fechando o ciclo biológico da vida. Então, quando uma criança nasce, a primeira coisa que precisa fazer é se conhecer. Depois que se conhece, ela vai passar a ter cuidado com esse corpo. E esse corpo, nós temos uma série de informações em todos os aspectos. Então, nós fizemos esse roteiro simples para que a gente possa começar. Então, a criança nasceu, é um recém-nascido, né? Então, nós vamos começar nesses 3 pontos. Autoconhecimento. Depois, ele, quando conhece o corpo dele, ele vai fazer os cuidados com o corpo dele. E em cada fase da vida, ele vai ter que ter exatamente essa informação correta. Porque se as informações são desencontradas dentro de casa, se são desencontradas, não bate com a escola, não bate na medicina, a gente mistura tudo e causa uns transtornos no comportamento e na evolução do amadurecimento dessa criança, certo? Então, para a gente começar, a gente vai ver, vamos começar com o autoconhecimento dessa criança. Então, essa criança nasceu, é um recém-nascido, né? Então, ele tem que se conhecer. A partir do momento que essa criança nasce, ele tem uma observação interessante, que todos vocês precisam perceber. A gente vê isso todo dia em casa, quando tem um recém-nascido. E a gente percebe que o recém-nascido, o que é que ele faz? Ele dorme, ele chora, ele mama, depois ele faz cocô, faz xixi, aí dorme de novo. E isso causa um transtorno muito grande. Quando o pessoal olha para esse recém-nascido, todo mundo, família, todo mundo apaixonado, né, por esse novo ser humano que chegou, mas não percebe que ele só faz isso. Então é aquele corpo, aquele ser humano que chegou, ele vai começar o seu desenvolvimento. E desde os primeiros dias, quanto mais informação a família tiver no atendimento às necessidades do recém-nascido. E quando ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo todos os seus órgãos, ele vai crescendo, ganhando peso, ele cresce, né? E aí começa o desenvolvimento. Então a gente tem que ver que começa com o autoconhecimento. E esse autoconhecimento ele tem que ser voltado para as questões fisiológicas. Como eu falei, o recém-nascido ele só tem o atendimento das necessidades fisiológicas dele. Então, quando ele chora, se ele não chorar, ele não mama. Então, se o bebê ficar o dia todo deitado, fechado, quietinho, ele não vai conseguir desenvolver, porque ele não vai comer, não vai fazer as suas necessidades. Então, é preciso que a gente faça exatamente a observação. Ele vai começar a se conhecer. E ele vai começar, depois dessa primeira fase que ele está simplesmente sobrevivendo, né? Ele está quietinho, então ele chora, ele come, ele mama, depois ele urina, ele defeca, ele faz o seu cocô, o seu xixi, depois ele dorme de novo. E isso dá uma preocupação, e fica todo mundo olhando, e fica mexendo. Hoje batem fotografia de tudo quanto é foto, de todo lado, né? O bebê não tem sossego. Então é necessário que a gente entenda e a gente começa a perceber, porque ele vai começar a se conhecer. Então depois que passa essa primeira fase, aí o que é que vai acontecer? Ele começa a perceber que tem dedo, ele põe o dedo na boca, né? Aí a gente vai ver de que forma a relação entre o adulto e a criança. Então, o autoconhecimento, ele significa que ele vai começar a descobrir, né? Ele vai começar a descobrir coisas que ele é capaz de fazer. Então, o bebê ele cresce, ele cresceu um pouquinho, ele começa a engatinhar, né? Aí ele começa a se mexer para um lado, começa a engatear no berço, ele rebola, ele tenta levantar, então ele vai crescendo, aí ele engatinha, né? Ele vai começando a querer ficar em pé, ele se apoia no berço, ele se apoia para cá e para lá, mas ele cai,
né, no colchão, ele levanta, tenta, até que ele consegue ficar em pé. A partir do momento que ele fica em pé, ele começa a explorar o ambiente em volta dele. E essas descobertas, né, ele cresceu um pouquinho, o que vai acontecer? Ele andou, ele começa a abrir gaveta, começa a mexer nos controles de telefone, de celular, de ar-condicionado, né? E aí ele começa a ter um conhecimento maior do mundo que ele vive, no mundo da casa dele, na sua família. Aí ele sai, aí vai para a escola. Quando ele chega na escola, ele começa a entender a relação entre os professores e ele. E aí ele começa a aprender a realizar pequenas tarefas e vai convivendo com outras crianças. Ele vai dividir aquele espaço que antigamente era só dele, né? Então ele começa a fazer todas essas atividades e a descobrir o seu entorno. Quando ele começa na escola a aprender e a realizar tarefas, ele já vai para uma outra fase. Ele cresceu, né? Depois ele começa a perceber muito mais quando ele começa a descobrir a imagem dele. Aí ele vai descobrir o corpo. Então, esse bebê, que ele já cresceu, já virou uma criança, ele numa fase onde ele está se descobrindo. Ele olha que ele pisca, ele fecha o olho, ele bota o dedo na boca, ele olha, descobre o pé, né? Os pés, depois ele mete o dedo no nariz, ele mete na boca. Uma das coisas assim muito difíceis é que a criança coloca o dedo na boca e fica fazendo massagem na gengiva. E muita gente, aí às vezes vem a mãe, vem a avó, vem o irmão e tira o dedo da boca, né? Mas a criança está descobrindo, então ela está massageando a gengiva, ela está começando a descobrir a boca. Aí ela saliva, ela tem o umbigo para descobrir, ela passa a mão, ela descobre que tem umbigo. Enfim, ela começa a descobrir o corpo dela e vai crescendo. Nesse crescimento, ela descobre uma outra fase mais adiantada, ela descobre os órgãos sexuais. Então ela descobre que ela tem uma parte do corpo, né? Os meninos descobrem que tem o pênis e o testículo. O pessoal chama de outro nome, apelida de outros nomes, né? Mas o nome correto são pênis, que é o órgão sexual masculino, e os testículos, compondo a genitália masculina. E as meninas descobrem a vagina. E isso causa também, toda evolução na descoberta do corpo, né, causa uma certa preocupação, uma ansiedade na família. E a família quer resolver, né? Quando na realidade a gente precisa muito mais observar, aprender, principalmente os pais de primeiro filho, né, que ouvem falar muita coisa. Então, quando ele cresce e que descobre esses órgãos, ele vai saindo fase por fase. Ele nasceu lá embaixo, está descobrindo o corpo, aí ele vai crescendo, chega uma fase que ele já vai fazer as necessidades fisiológicas dele, é outro aprendizado. Então, tudo tem que ter a paciência, a responsabilidade, a observação, que é a coisa mais importante, e essa observação, ela não pode ser interferida toda hora, sabe? Aí vem, por exemplo, roupa, né? Bota roupa no bebê, bota roupa na criança, bota roupa quando ele cresce um pouquinho mais, e daqui a pouco ele não quer mais usar aquela roupa. Então ele começa a descobrir, né, que ele tem uma série de coisas para fazer. Então essa criança cresceu, né, e ela vai se descobrindo. Então, após a descoberta do corpo, gera uma nova fase. E é aquilo que a gente precisa estar. Então, toda vez que essa criança ela vem evoluindo no seu dia a dia, ela começa a experimentar novas emoções. E tudo para a criança é descobrir. Então, nós que somos os pais, nós que estamos aqui no consultório para orientar a família, né? A experiência dos avós, as experiências da família é super importante no acompanhamento do desenvolvimento. Então, o acompanhamento do desenvolvimento é a coisa mais importante, que a família tem que manter um espaço, né, uma liberdade para que essa criança possa se autodescobrir. Ora, mas quando a criança vai descobrir, né, o que é uma panela no fogo, ela vai ter que meter a mão. Então, quando a gente começa essa descoberta da criança, e a gente está aqui acompanhando, o que a gente precisa ver?
o autocuidado. Então, ela se descobriu e ela vai passar a ter um cuidado, né? Então, esses cuidados é assim, se ela quer descobrir uma panela que está no fogo, o que é que ela faz? Ela põe a mão. Se ela vê o forno lá, abre e fecha o forno, ela põe a mão. Então, nós vamos passar para o autocuidado. E esse autocuidado não é só aquela de a gente tentar impedir que a criança faça, mas é a repetição que vai fazer com que a gente volte atrás, né, em tudo aquilo que ela faz. Então, é necessário que a gente, no autocuidado, né, que ela já começou, ela passou de todas as fases. Como ela agora é aquela criança que já tem vontade, ela já quer estar com o celular desde cedinho, é aquela situação que a turma fica e haja mais interferência, né? Então, é necessário que a gente tenha um cuidado como família, né? Mas não é só a família. Quando ela vai para a escola, ela passa a coisa mais importante nesse desenvolvimento, né? Nessa parte que ela vai começar, ela vai ter que entrar para poder ela verificar na escola as informações que vai receber. Então, nós somos o agente transformador, fundamentalmente a escola. Então, a escola precisa evoluir, a família precisa evoluir, os médicos evoluem, né, todos os dias. Para quê? Para que a gente possa dar informações corretas, para que a gente possa fazer com que essa criança comece a ter cuidado com o próprio corpo. Então, ela conhece o corpo, ela começa a decidir, ela não quer mais usar short, ela não quer mais usar calça comprida, ela não quer botar a blusa que a mãe botou, a calça que a mamãe botou, ela quer decidir o que ela vai fazer. Mas aí vem a nossa função. Qual é a nossa função? É fazer com que ela tenha informações corretas e adequadas para cada vida, para cada etapa de desenvolvimento. Então, ela precisa saber o que é normal, né? Que a gente chama de normal, tudo aquilo que é fisiológico. Como funciona o corpo, de físio e lógico, né? Então, ele vai ter que ter o entendimento, né, do que é normal ou o que não é normal. O que é normal? É ele fazer xixi? Mas como que ele vai urinar? Ele, quando é bebê, ele faz na fralda, né? E agora tem a facilidade das descartáveis. Então, ele urina 1, 2, 3, quando está pesando quase 2 quilos, ela está aquela fralda lá embaixo, aí a família se lembra, né? Ou então percebe, né? E vai lá e tira e troca a fralda. Mas ele cresceu, então ele vai para o banheiro, ele tem que saber como vai se comportar diante do vaso sanitário, ele vai ter que fazer essa evolução e a informação do lado, né? Então, tem que fazer com que ela possa passar essa fase inteira com bons preceitos e informação corretas, que é que ele tenha o atendimento das suas necessidades fisiológicas. Então, ele sabe que ele vai ter que, quando ele descobre como ele defeca, né, ele lá na frente ele tem que ter o autocuidado de como fazer a higienização, como lavar a mão. E hoje nós estamos aqui diante dessa pandemia e todos os dias eu acredito que toda essa geração vai começar a perceber que um dos grandes prevenções da saúde ou evitar a doença é lavando a mão. E a gente percebe em muitos filmes e muitos programas de televisão, ou infantis, ou desenho, né, que a gente não tem esse cuidado de observar uma criança que está voltada para a mídia, vendo um desenho, vendo um programa qualquer, e os programas mesmo ao vivo, né, novelas, cinemas ou filmes, ninguém vê ninguém lavar a mão. A gente vê pessoas, né, o artista o que está aparecendo na tela, ou a criança, entra, sobe de sapato na cama, né? Ele não teve a informação que não é para vir da rua com aquele sapato que pisou em tudo, um monte de coisas sujas, né? E aí ele chega em casa, ele vê na televisão, ou vê o filme, que o artista sobe na cama e deita de sapato, né? Você não percebe quase nenhuma no meio de comunicação que ele entra em casa, ele poderia muito bem lavar a mão ou tirar o sapato, né? Mas a artista chega, aquela moça bonita, né, que fica todo mundo aí, o fã-clube aumenta, mas ninguém percebe que ela senta com o sapato, ela senta na cama, ela sai da cama para a rua, da rua ela entra de novo para o quarto, ou enfim, se nós não começarmos com a criança lá em casa, dentro de casa, com a informação correta, né, ela vai ficar exatamente o contrário. Melhor do que ninguém,
para testemunhar, para perceber isso no dia a dia, todos os dias, é a escola. As crianças passam mais tempo dentro da escola do que dentro de casa. E dentro de casa tem um momento que ela chega, tem que fazer a higienização, né? Faz a higienização, faz a alimentação, higieniza a boca após a alimentação e ela vai dormir. Ou seja, se a gente contar esse tempo vai passar mais tempo na escola do que fora. Daí a importância, né, de que todos nós, da área da educação, da área da saúde, façamos a evolução para os dias atuais com informações corretas. Porque não adianta fazer, não, lá atrás fazia-se assim, hoje se faz ao contrário. Ou seja, ninguém evoluiu. Eu digo sempre no consultório, que é uma coisa muito constante, né? Tem as queixas dos pais, e os pais falam alguma coisa. Eu digo para eles, olha, eu vou contar para vocês que no meu tempo, quando eu falo meu tempo, eles ficam numa expectativa, né? Que vão dizer, poxa, eu já tenho uma idade, eu já sou sexagenário, né? E aí o pessoal diz, no meu tempo, eu digo para os pais, eles ficam tudo atentos, esperando uma revelação. E eu afirmo para eles, eu era o homem das cavernas. Né? No meu tempo, eu era o homem das cavernas. Que eu passei até uma certa idade sem luz elétrica, sem geladeira, sem absolutamente tecnologia nenhuma, praticamente nenhuma. E aí a gente evoluiu e hoje a gente chega com 69 anos, né? Vivendo um mundo que as crianças de hoje estão vivendo. Então a gente tem que ter uma percepção muito grande que os valores permanecem os mesmos, né? Mas o que é fundamental, e a gente sempre está batendo, é a formação de todos nós da área da saúde, da área da educação, para transmitir esses ensinamentos às famílias, para que eles possam fazer com que os filhos tenham a informação correta e tenham o desenvolvimento e o comportamento adequado. Então, a criança cresceu, né? E ela vai crescendo, e dentro de cada fase da escola é testemunhado, né, que cada criança se comporta de um jeito diferente. E quando eles estão juntos, eles começam a ter os atritos normal, próprio da idade, onde cada um quer garantir o seu espaço, cada um quer garantir, né, que tem uma atenção maior para ele. E isso, por isso é que chamam de professor, né? É aquele que faz, que ensina. Mas existe uma coisa muito difícil na nossa área de educação. Qual é? É dissociar a mãe ou o pai, né, para um ou outro agente transformador, que é o professor, que também é pai, que também é mãe na maioria das vezes. Então nós precisamos muito dessa informação e desse relacionamento para que a gente possa realmente dirigir essas crianças para que elas descubram os seus momentos, descubram os seus caminhos de uma forma correta. E aí nós passamos dessa fase toda, né, onde a gente tem uma série de transformações e a gente vai ficando. Nós falamos isso porque quando você imagina, se vem um professor com uma ideia de casa, né, uma formação que ele teve, porque nós somos produto de tudo aquilo que nós aprendemos e aquilo que não aprendemos. E quando eu chego num local que eu não aprendi a me comportar de acordo com aquele local, que é na escola, que é no esporte, que é na igreja, que é em casa, no parque, em qualquer momento, nós vamos representar fora aquilo que aprendemos de uma forma ou de outra dentro de casa. Então, cada fase do desenvolvimento dessa criança, ela é fundamental para que a gente tenha exatamente o conhecimento e não só a minha experiência que eu quero levar. Eu não posso levar só a minha experiência sem o conhecimento pedagógico, sem o conhecimento médico, sem o conhecimento em cada área, né, do conhecimento. Então, essa parte é uma parte assim, fundamental em tudo aquilo que a gente precisa dizer. E essa criança vai crescendo, e ela vai crescendo, e chega com 10 anos, ela tem uma faixa de 7, depois ela está com 10, ela está com 11, e tem um outro processo, que é como cada indivíduo, cada ser humano, ele se desenvolve. Então, tem criança, isso é muito comum no consultório, vem uma mãe e olha para o menino na sala de recepção,
e ela vê ou o primo ou o outro parente, que o bebê dela tem a mesma idade, mas ele é pequeno, e o outro é grandão, né? Aí ela quer que o dela seja grande que nem o outro, então vira um transtorno, né? E fica aí querem às vezes levar para que a gente possa tentar fazer essa transformação. Mas aí, quando a gente nasce, cada um vem com a sua formação. Depende do tamanho do pai, da família do pai, o tamanho da família da mãe, né? Se eles são altos, se são baixos. E cada geração, ela vai se desenvolver para mais ou para menos. Quando você tem uma geração que não pratica atividade física, essa geração que fica muito tempo parada, e isso é um problema atual, né? Muito grande, porque quando você tem vários estímulos e são motivacionais e são dirigidos pela mãe, ou pelo pai, ou pela família, pela avó, qualquer responsável, hoje é uma coisa que a gente ficava, antigamente chamava-se babá eletrônica. Hoje eu não sei qual é o nome dessa babá, né? Porque ela é aquela babá que amordaça, ela é aquela babá que faz a criança ficar inerte, parada, movimentando só os dedos, né? Então os meninos provavelmente vai ter uma geração que vai andar assim, ó, né? Com os dedos andando sem por aí. Se você tirar o aparelho dessa mão, eles andarão assim, ó. Mas não são só as crianças não, porque nós estamos aqui com um monte de adultos, né? Todos, basta você olhar em qualquer local. E agora a gente tem visto menos por causa do distanciamento social, porque nós estamos parados em casa. Mas o que ocorre? Você vai numa pizzaria, tem um casal, o marido e a mulher, um de frente para o outro, cada qual no celular, sem dar uma palavra. Aí ao lado tem um casal de filhos, esse casal de filhos está cada qual com o celular, e o garçom do lado lá querendo fazer o pedido. E às vezes, quando nós estamos estávamos reunidos com algumas pessoas, né, assim, na pizzaria, eu digo, não, eles não querem comer não, eles vieram só para um lugar sossegado, para continuar parado. Então a gente percebe que essa evolução ela tem que ser muito bem estimulada, porque se ela não for estimulada, a gente fica num período, né, a gente fica num tempo que vai passando, e a gente fica numa situação complicada, né? Então a nossa responsabilidade, ela aumenta muito a cada dia, para que a gente faça as informações corretas, adequadas para cada um, dependendo do grau de maturidade emocional de cada uma criança, né? E é precocidade, tem criança que é mais rápida no entendimento, né? Ela é mais rápida no aprendizado. Então, esse relacionamento, a gente não tem como fazer uma ligação, mas sim observar e fazer com que tenha um distanciamento, né, das informações, que elas não podem se misturar e tem que ser feita progressivamente. Muito bem, então o doutor Onésio está trazendo para nós aqui várias informações importantes, falou muito desse cuidado com o bebê, esse processo de desenvolvimento, de crescimento, e eu tenho certeza que você que está em casa está acompanhando, está passando por esse processo, deve ter 10, 11, 12 anos, coloca a sua idade aí no chat para a gente saber quem é que está acompanhando. Esse bebê continua crescendo e esse bebê pode ser você aí que está crescendo. E aqui surgiu uma dúvida, doutor Onete. Tem sempre um cuidado muito grande com os bebês. Levar ao médico, levar para tomar a vacina. E aí depois quando cresce, quando chega a 10, 11, 12 anos, que geralmente o nosso estudante está cursando o 5º, 6º, 7º ano, os pais acabam relaxando um pouco nesse cuidado. Parece que aquela criança que está ali se tornando pré-adolescente já não precisa mais de tanta atenção. E aí eu gostaria de saber, doutor Onete, como é que ficam os cuidados quando ele chega nessa fase de pré-adolescente? Qual é o período que eu tenho que levar para fazer uma consulta? Ainda tem vacinas para serem tomadas nesse período aí de 10, 11, 12 anos? E o que os pais devem fazer, né? Continuando passando essas informações importantes, e o que mais os pais podem fazer com essa criança que está se tornando um pré-adolescente? Você que está acompanhando, coloca a sua dúvida aqui no chat, porque o doutor Onete com certeza vai responder. Eu quero ver esses dedinhos aí, né, que estão assim, nervosos, estão teclando, e eu quero ver você escrevendo aí no chat a sua pergunta. Doutor Onete, por favor. A criança cresceu, né? Então a criança cresceu e ela está nessa fase de adolescência e voltamos lá atrás para descobrir o corpo. Como a criança já conhece o corpo dela, o que vai acontecer? Ela passa por uma fase que foi colocada, que é o pré-adolescente. E no pré-adolescência,
começam os conflitos aumentando. Parece que essa criança realmente, ela deixou de ser criança, virou um pré-adolescente e já sabe de tudo. Mas aí, quando começam os conflitos, por quê? Porque vai haver uma transformação do corpo. Era bebê, virou criança, agora virou adolescente. Agora nós vamos ver exatamente como a gente vai chegar para poder tratar desse adolescente, né? Como a gente vai passar informações. Por exemplo, o menino, ele tem um desenvolvimento que, quando a maioria percebe, a criança começa um dos primeiros conflitos da pré-adolescência. É quando o botão do peito do menino começa a crescer. E todo mundo passou por isso. Quando olha para o filho, ele está com um lado só do peito, que chamam de peito para a criança, né? Ou melhor, para o menino. Mas o menino, o que ocorre? Ele cresce por um estímulo hormonal, só de um lado, depois vai crescer o outro lado. E nesse começa o primeiro conflito nele, no menino. Nas mocinhas, as mães, os pais, os responsáveis, eles já têm aquela preocupação de que vai colocar o primeiro sutiã, né? Tem um estímulo lá, porque vai crescer o seio. Mas o conflito é igual, é idêntico. O menino, como é que o menino começa a crescer o peito, né? E às vezes só de um lado. Ah, será que é isso? E muitas vezes vão fazer consulta, né? Vão fazer a consulta para quê? Para saber se aquilo é normal, né? Ah, o menino está assim. E aí o menino não quer tirar a camisa, né? Ele engordou um pouquinho. Mas aí você vê o quê? O menino tem uma transformação no seu corpo. Mas ele está dentro de um processo de evolução físico. Então, é fisiológico, é normal crescer só ao lado do peito do menino. Isso na faixa entre 11, 12 e 14 anos, dependendo do desenvolvimento e do estímulo hormonal de cada um. Uns para mais, né, e outros mais lentamente. As meninas com 7, 8, 9 anos, quando elas estão um pouquinho mais gordinhas, né, às vezes elas engordam um pouco, e dá a impressão que elas já estão com peito, e aí na menina a gente chama de seio. E às vezes vão no consultório, ela está lá com o desenvolvimento pré-adolescente, ela está entrando na puberdade, mas já começa a crescer o seio. E o crescimento do seio, né, já vai sair uma outra atenção. Então é preciso que informe as crianças que isso é um processo normal, né, que ela vai ter que ter o autocuidado que nós conversamos, sempre e a vida inteira. Porque ela vai se transformar daqui a pouco, né, o adolescente. E aí começa uma série de confusões. Então, o estímulo hormonal, o que vai acontecer? Ele vem e ele começa o desenvolvimento da parte sexual. Aí eles já começam a ver que alguém é mais bonito, o outro é mais feio, aquele eu prefiro assim, o outro prefere assar. Então, existe a escolha de cada um. Então, eles têm que ter uma situação de informação que dentro daquele processo. E a gente vê um vácuo muito grande da família com relação a isso. Então, isso é um problema seríssimo, né, dentro desse desenvolvimento, que a gente fica vendo a relação desse adolescente com o mundo. E aí começa a confusão. Então, é preciso que esse pré-adolescente desenvolva um pouquinho mais, esteja na adolescência. Aí a gente começa a perceber outra situação. Qual é a situação? As meninas vão entrar num período, daqui a pouquinho, começa o desenvolvimento, já começou o desenvolvimento dos pelos, né? Os pelos pubianos, que são chamados, já começa daqui a pouco a parte emocional e a parte do desenvolvimento do interesse sexual. Então, quando isso tudo acontece, nós chamamos de adolescência. Ele entrou na adolescência, aquela criança, agora não é mais criança, agora é adolescente. Aí ele começa a pentear o cabelo, ele começa a mudar o penteado, ele começa a usar a moda, né? E isso tem que ser muito bem dirigido para que ele não vire um espectro qualquer. Então, esse adolescente, ele tem que estar realmente bem orientado. Mas os pais trabalham, aí eles saem, eles voltam, né? E muitas das vezes eles querem que o médico resolva, né? E o outro mais grave é que os professores resolvam. Então, vai para a escola de qualquer jeito. E na escola você tem 30 alunos, totalmente cada qual com uma informação e um desenvolvimento emocional. E aí começa a confusão. Daí a importância fundamental do investimento na educação. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. O senhor tem
falado aqui do desenvolvimento sexual e do desenvolvimento emocional. Esse processo de desenvolvimento acontece no mesmo período para os meninos e para as meninas, porque tem sempre aquela conversa que a gente ouve, as meninas se desenvolvem mais rápido que os meninos. Isso é verdade? Isso é mito? Como é que acontece esse desenvolvimento no corpo aí dos adolescentes, doutora Onete? O que a gente percebe muito é que o sexo feminino, ele tem uma exposição maior e mais rápida do que o menino, né? As mocinhas, elas aparecem, como o seio começa a crescer, na criança, na menina, é normal. Então, vai depender da estrutura física da família, do tipo de seio que a mãe, que ela trouxe na genética dela, né, quando ela nasceu, mas ela vai aparecer que ela já está desenvolvida fisicamente, mas emocionalmente, eles têm um fator fundamental, que é a parte da informação. Por isso que a gente volta à mesma coisa, né? A informação e os conhecimentos repassados às crianças em cada fase. Então, o menino, ele desenvolve fisicamente, aparentemente, bem menos, né, rápido do que a menina. Você vê uma menina de 12 anos, ela já está com seio, já está com maquiagem, já está não sei o quê, ela parece uma moçona, ela parece que é uma moça já madura, né? E o menino não faz isso. Então ele continua com outros aspectos físicos com relação ao corte do cabelo, né, atividade física, ele quer fazer atividade, musculação, ele quer criar isso. E se não tiver uma informação adequada, ele cai naquela tentação de usar bomba, de fazer, às vezes a gente passa em algumas casas, eles fazem pesos, né, com cimento e tudo, na tentativa de equiparar o desenvolvimento físico dele, né? Ele parece um menino, ele é um pré-adolescente, mas ele ainda está com uma faixa assim, você observa, mas as meninas já estão todas exuberantes, né? E aí vão ver, e hoje, na realidade, nos anos que a gente tem de pediatria, que são mais de 40 anos, a gente observa que as moças ficaram muito mais cedo na sua parte, na maturidade emocional, devido à informação. Então, hoje você tem acesso a informação múltiplas, né? De namoro, de grupos assim, um vai daqui, outro vai para lá, é aquela confusão. Então, eles se desenvolvem dentro mais ou menos do mesmo jeito. Agora, emocionalmente, é que as meninas dão essa interpretação, que são bem mais rápidas no desenvolvimento delas do que dos meninos. Então, nós temos aqui uma pergunta da aluna Caterine, e ela está perguntando assim, como é que se dá o desenvolvimento do menino? Com que idade nós conseguimos perceber essas transformações? Né? Porque às vezes os meninos também ficam meio preocupados, será que eu estou crescendo um pouco devagar? Porque meu colega já tem 14 anos, ele é assim, e eu ainda não sou. Então, como é que se dá o desenvolvimento do menino, do corpo do menino? O corpo do menino, ele é aquilo que a gente está tentando dizer, né? Quer dizer, o menino, ele vai crescer de acordo com o tamanho da família dele, né? Em termos de crescimento físico, porque nós temos uma coisa chamada crescimento e a outra desenvolvimento. O crescimento é uma parte puramente física, então ele tem um componente hereditário, né, da família dele, porque quando o pai é baixinho e a mãe é baixinha, ele não pode ser gigante, ele não pode ter interpretação. Então, quando a gente observa um grupo de alunos, onde tem várias crianças, vários meninos, e um é maior do que o outro, um é mais forte, um é mais gordo, né? Tem o outro tá quase obeso, isso já é um transtorno dentro do desenvolvimento daquele recém-nascido que virou criança, que está virando adolescente. E tudo isso se volta para a informação, porque vai ser a informação correta que vai fazer o desenvolvimento. Olha, alimentação. Se a criança não come adequadamente, se a família não tem essa informação adequada, né, o que acontece? Ele desenvolve menos. E o outro colega dele, que tem uma alimentação diferenciada, que tem uma estimulação física maior, que tem pais maiores, altos, né, ele vai parecer que tem um desenvolvimento muito maior. Então, é muito comum, tanto nas meninas como nos meninos. Mas os meninos, eles têm essa percepção, porque não exterioriza. Então, é aquele menino que está quietinho, ele está calado, mas você observa que entre 10, 12 anos, começa a nascer os pelos pubianos, começa a nascer pelo na axila, eles começam a criar aquele bigodinho em forma de 12, 13 anos, né? Fica aquele, quer dizer, são características que a gente chama de características secundárias, sexuais secundárias, que são a formação do adolescente. Então, o menino, ele vai dentro
muito mais lento a exteriorização, mas é simultaneamente quase que a mesma coisa, no desenvolvimento de um e de outro. Agora, como eles se apresentam é que faz a diferença. Então você vê assim uma menina que dança, uma menina que faz maquiagem, que o seio desenvolveu, né? E ela está dentro com aquele corpo que é o cultivo da beleza. Então existe uma coisa que é a beleza corporal, existe uma coisa real que é essa beleza corporal, depende de cada um que olha, mas existe um desenvolvimento físico de cada um. Então as meninas, elas têm uma exteriorização, ela coloca uma formação física que ela está muito mais desenvolvida do que os meninos. Então é essa situação que a gente vê. Agora o que nós falamos é assim, isso é desenvolvimento físico, tem o emocional e daqui a pouco vamos ter a descoberta e a prática da sexualidade. Nós temos mais uma pergunta aqui, eles estão bem atentos, estão curiosos, né? É uma característica até das crianças e dos adolescentes ser assim curioso. E é isso mesmo, o aluno Victor, ele está perguntando com quantos anos ele pode começar a perceber as mudanças no corpo dele, né? No corpo dos meninos. Os meninos hoje estão muito participativos, eu estou gostando de ver. E é isso aí, os meninos também têm que buscar informação de qualidade. Então, doutor Nete, com quantos anos o menino pode perceber a mudança no seu corpo? A partir dos 10 anos de idade, o menino que conheceu o corpo dele, que nós falamos anterior, que ele vai cuidar do corpo dele, ele vai começar a perceber que ele, aos 10 anos, mais ou menos, porque existem essas diferenças que nós já falamos, ele começa a perceber que nasceu pelo na parte pubiana, que é acima do pênis. Tanto o homem como a mulher, nós chamamos de pelos pubianos, que pubis é uma parte anatômica do nosso corpo que fica aqui no fim da barriga. Então, essa parte que fica entre os órgãos sexuais e o abdômen são chamados, é a região do pubis. Por isso que os pelos são chamados pelos pubianos. Então, dependendo da evolução de cada um, a partir dos 10 anos, ele começa a perceber que o peito cresceu, ele começa a perceber que nasceu pelo pubiano, ele percebe que nasceu pelo embaixo do braço, e aí começa. Quando ele perceber, que às vezes é uma consulta muito frequente de consultório, qual é? Ele tem um mau cheiro embaixo do braço, não tem perfume que dê jeito. E aí começa uma confusão, esse aqui está com mau cheiro assim, assado. E o que é aquilo ali? Aquilo ali é um desenvolvimento, o suor, o pelo e o desenvolvimento de fungo, né, na axila. Então, ele começa a perceber a partir dos 10 anos essas transformações. Possa ser que ele não tenha a percepção que ele está virando homem, né? Ele está virando um adulto jovem. Então ele vai passar da criança para a adolescência e com 14, 15 anos ele acha que ele já está feito. Mas esse desenvolvimento entre os 10 anos que ele começa a perceber até o final da adolescência, que é aos 18 anos, essas transformações vão aumentando. Aí começa aquele conflito, né? É falar assim, o menino, porque o outro é assim, mas cada um de nós, respeita o desenvolvimento, respeita a informação que vem através da reprodução. Chama-se genética, né? Hereditariedade. Então, há uma mistura de raças. Por exemplo, você pega um pessoal que a família do pai toda é alta e a da mãe é um tamanho médio, dependendo do desenvolvimento e a percepção da família, o que é que ela vai fazer? Ela vai estimular aquela criança com a informação médica de como ele pode se desenvolver, para que ele não fique com baixa estatura. Não adianta ele querer ser alto a partir de 12, 14, 20 anos. Ele só vai ser alto se ele começar desde lá de baixo e a família tiver essa percepção, que ele precisa ser estimulado fisicamente para que ele cresça. Mas ele se perceber é uma coisa comum, porque ele vai tomar banho. E o nosso corpo, nós temos uma coisa assim, nós temos um corpo só, né? Todo mundo fala assim, porque o meu corpo, mas o corpo é do cabelo, no fio do cabelo, a ponta do pé. Então, isso é um corpo, que ele é formado por muitos pedaços, né? Por várias regiões, por vários pedaços. Quais são? Nós temos os olhos, o nariz, a boca, dedos, braços, seio, né? O abdômen. Dependendo desse desenvolvimento, tem uns que ficam arredondados, né? Então, eles estão aí, começa aquela luta, não quer emagrecer, quer diminuir, enfim. A criança o adolescente começa a descobrir quando começa o estímulo hormonal, uns mais cedo, os outros mais tarde, mas ele começa a perceber pelo seu interesse emocional.
Então, esse interesse emocional dele é que vai fazer com que ele possa perceber todas essas transformações e como ele vai usá-la, né? E aí vem uma outra confusão que a gente vai já falar dela. Nós temos mais participação aqui, né, trazendo para a nossa campanha Faça Bonito na Escola. A Caterine continua perguntando aqui, qual a mudança do corpo da garota, né? O doutor Neto já falou bastante aqui da mudança do corpo do menino, e aí vem também do corpo da menina, né? E aqui eu trago uma reflexão do que o doutor Neto até falou, às vezes, nesse momento, né, de crescimento, às vezes um braço fica maior do que o outro, né? O peito, como o senhor bem falou, dos meninos, um cresce e o outro não. E aí como é que fica essa situação? Porque ele se olha no espelho, não se identifica, né, com aquele corpo, ele não se aceita, vem a questão da autoestima, e aí vem tantas situações que acabam refletindo dentro da escola, né? Ainda há pouco o senhor usou bem uma palavra chamada respeito, e a gente falou muito sobre isso no mês de abril, quando a gente tratou o tema do bullying. Então, essas, às vezes, piadinhas que a gente faz com o corpo do outro colega, né, porque o outro colega está exalando um cheiro que não é muito agradável, tudo isso faz parte do crescimento, do desenvolvimento do corpinho de vocês, que está aí chegando na pré-adolescência e na adolescência, e é importante a gente ter informações coerentes, corretas, de como reagir diante dessas mudanças que estão acontecendo. Então, a aluna está perguntando quais são as mudanças que acontecem no corpo da menina, e eu gostaria de acrescentar quais são os cuidados que as meninas devem ter nesse momento de mudança, né, de higiene, de fazer acompanhamento médico. O que muda na rotina dessa menina aí que está ficando adolescente, doutor Neto? O que nós observamos nas meninas é, quando começa a pré-adolescência, né, os meninos só têm esse desenvolvimento que a gente colocou. Nas meninas acontece exatamente a mesma coisa, começam os pelos pubianos, o desenvolvimento dos seios, né? Esse desenvolvimento dos seios vem, aí ela começa a ter um desenvolvimento no ovário, né, que aumenta a produção hormonal, e o que difere muito do desenvolvimento da menina é que ela, quando o ovário amadurece, aí ela entra no ciclo que vem a menstruação. Então, essa menstruação, a gente tem que também ter uma informação, porque o que acontece? As crianças, muitas delas, das adolescentes, elas ficam naquele meio termo, né? Ela está crescendo, mas ela não vai perceber, ela já está com pelo, já está com seio, ela já começou os pelos axilares na axila, elas começam a fazer depilação e elas começam a ter, isso aqui é que a gente queria falar de cuidados. Então, tem cuidado com a depilação, porque elas começam a querer fazer a raspagem com gilete, com aparelho, embaixo do braço, né, nas axilas. E isso, às vezes, fere, porque não é um cuidado na depilação da axila, né, é o cuidado com a depilação dos pelos. Então, começa a necessidade de informação. O que nós observamos muito no consultório é que a criança, quando recém-nascido, a mãe vai todo mês ao consultório. A partir do segundo ano, ela já vai 3 meses. No quarto, quinto ano, ela vai 6 meses. Depois que chega com 10, 12 anos, ela vai uma vez por ano. Ou então só vai ao médico quando está com queixa. Então, a transformação da menina, ela tem que ter mais informação para ela, porque começa a cólica menstrual, tem um sangramento que é normal, que vai acontecer, mas às vezes elas ainda são surpreendidas, né? Como é que as meninas podem ser surpreendidas se abertamente se fala, todo mundo fala sobre menstruação, ela ouve a mãe falar, a avó falar, a tataravó, a vizinha, a tia, todas as mulheres falam de menstruação, mas falam de um acontecimento. Não falo da preparação da adolescente para a menstruação. Só um exemplo, por exemplo, que hoje não tem como você falar. Menstruação é o nome completo. Só para você ter ideia da informação, eu fazendo uma consulta para uma mãe, eu disse para a coisa assim, olha, você tem que tratar da vagina. A avó pulou e disse, como é que você fala isso na frente da minha filha? Aí ela acha que a filha é um bebê porque tem 12 anos, né? Eu digo, mas minha senhora, o nome técnico é vagina. A senhora pode chamar do que quiser, mas o nome é anatômico, a parte da mulher é chamada vagina. E ela não tem que fazer, ela tem que fazer o tratamento, a higienização do corpo, ela tem que cuidar do corpo inteiro. Mas aí fico 2 horas no banheiro, passando shampoo, condicionador, não sei o quê, no cabelo, passando cabelo para lá, no cabelo para cá, e começa uma maquiagem muito precoce. Então as meninas têm essa transformação, né? E vem acima, além da transformação, vem a implantação
do ciclo menstrual. Então, o ciclo menstrual da menina, ele é irregular. E começa, se ela não tem informação, como é que vai fazer? Né? Aí, por exemplo, na escola, a menina, ela sangra. Se ela não tiver informação adequada dentro de casa, se ela não voltar para a escola, né, já com a informação, a coleguinha dela vai dizer o que vai fazer. Quem vai dizer para ela, se não houver em casa a informação, é a colega, que já passou pelo problema. Então, se uma menstruou primeiro, ela vai dizer para a outra o que vai fazer. Então, vira um problema muito sério. Né? Então, é necessário que a menina entenda que a partir do momento que ela está com os pelos pubianos desenvolvidos, que o seio cresceu, que os pelos axilares também cresceram, e ela começa a ter um sinalzinho no abdômen, lá embaixo, aqui no pé da barriga, como o povo chama, né? Ela começa a ter aquele incômodo, ela já precisa ser informada. Ela tem que levar essa informação para a família, né? Falar especialmente com a mãe, com a avó, com quem é mulher, para dizer, olha, eu estou sentindo mal-estar assim, mas não ligam. Ela tem aquela dorzinha de barriga, ela vai empurrando para lá. Né? Eu tenho 2 filhas e um filho. A minha primeira filha estava em sala de aula e pediu, mas como ela tem uma informação médica dentro de casa, o que aconteceu? Um exemplo para você, menina, entender. Né? A minha filha já tinha informação adequada sobre a menstruação, né? Pela minha formação médica, por todas as informações que a gente passava. E um belo dia, ela estava dentro da sala, mas ela já estava, sabe, sempre prevenida, com absorvente, sabe? Ela tinha um absorvente dentro da sala, ou dentro da bolsa, andava com aquele absorventezinho lá. E eu ficava surpreso quando ela dizia, pai, tem que comprar absorvente. Eu digo, mas você nem menstruou ainda, como é que já acabou o absorvente? Qual era a resposta que ela dava? Ah, pai, as minhas colegas menstruam, choram, se descabelam, né? E não sabe o que fazer. Aí a gente informa e dá o absorvente. Olha só que coisa, né? Quer dizer, eu dando informação para minha filha, que ainda não menstruava, mas ela sabia o que ia acontecer. Tanto é que a minha primeira, o que aconteceu? Ela está na sala de aula, aí, professor, preciso ir no banheiro. Aí ela sai para o banheiro, na volta o professor perguntou, o professor perguntou dela, está precisando de alguma coisa, Alessandra? Ela disse, não, eu menstruei. Falar isso na frente de todo mundo, de todos os colegas, qual é o problema? Né? Se ela vem com a informação correta, aí o professor também fica assim, surpreso. Como é que essa menina pode fazer isso? Né? A outra estava na educação física, estava pulando por cima de um obstáculo, rebolando lá, fazendo um exercício. Aí a colega vem, Paula, vem cá, está toda suja. Olha que informação errada, né? Está toda suja. Mas suja como? Né? Aí ela, como ela estava com essas bermudas de educação física, apertada, né? Ela olhou, aí disse, está toda suja, que não, ela tinha menstruado, estava aparecendo a mancha na roupa. Aí ela chegou, professor, preciso ir no banheiro. Aí vou ter que sair da coisa. Aí o professor perguntou, está precisando de alguma coisa? O professor de educação física. Aí disse, não, professor, menstruei, olha como é que eu estou. Estava aquela roda toda nas nádegas dela. Né? Ou seja, uma menina que vem do mesmo lado, da mesma casa, da mesma formação, uma foi uma gotinha de sangue que veio na calcinha dela, e a outra sujou tudo, manchou tudo. Mas não é sujo, sangue não suja, sangue é uma parte normal da evolução das meninas. Então, a gente falar isso, todo mundo se assusta, né? São os pais, são os avós, são tudo, porque esse desenvolvimento é fisiológico, é normal do físico das meninas. Então, é necessário que elas tenham essa percepção para que possa levar para a família, e quando a família traz para dentro da escola, aí muda tudo, né? Então, isso é o que a gente tinha para colocar, assim, nesse momento, né? Mas a gente gostaria de passar, né? Mais uma coisa que a gente queria passar para os cuidados que essa adolescente precisam ter. Então, agora nós estamos com 2 adolescentes, o menino e a menina, né? E o que é que a gente vai fazer? Né? Tinha que repassar a informação. Eu tinha um bebezinho, uma criança, a criança cresceu, virou pré-adolescente, agora é adolescente. Então a gente precisava ver, né? E precisa trazer de volta essa informação. Como a gente vai tratar deles? Como a gente vai fazer? Então, em casa é desse jeito. Então a gente vê o menino adolescente e vê a menina.
né? Então a gente precisa fazer com que a gente possa, dentro os conflitos que vão acontecer. E esses conflitos são múltiplos, né? Porque está na TV, está em todo canto, meio de comunicação. Informações de celular, tem um monte de coisa para ser feito. Então a gente tem esse ciclo, tem que retornar para uma outra informação, né? Que vem a respeito, que já está no nosso programa que nós colocamos ali, né? Então a gente precisa voltar agora para ver. Já conhecemos o corpo, já conhecemos a sintomatologia de cada um e as descobertas. Nós chamamos de sexualidade. Quando os adolescentes desabrocham e que eles entram na adolescência, começa uma coisa chamada sexualidade. E uma coisa muito interessante é você falar de sexo, porque assim, o pessoal quando perguntar para todo mundo o que é sexo, e a gente dá aula em faculdade, a gente conversa com alunos já de faculdades, né, na área da medicina, na área do direito, e tudo, a gente pergunta o que é sexo? Aí pô, parece que é um palavrão, né? Quando para nós médicos, né, a anatomia nossa significa, sexo significa a parte do corpo, que nós falamos agora, nós temos um corpo só, e uma parte do corpo que serve para diferenciar o gênero, se é masculino ou se é feminino. Sexo só é isso. Sexo é a parte anatômica do corpo humano que serve para diferenciar o gênero, se é masculino ou se é feminino. Ponto. O que a gente fala a respeito disso é uma energia que vem através dos hormônios e o exercício da sexualidade, que é essa energia que a gente usa. Então, começa uma confusão. Por quê? Porque as meninas têm o estímulo para o exercício da sexualidade. Os meninos também. Então, os adolescentes se juntam, né? E vem uma coisa muito complicada por absoluta falta de informação. E a gente fica se explicando, por que quando eu vou usar uma coisa que é de minha, como é que eu vou usar uma coisa que é do meu corpo, que é normal, né? Por que eu não posso usar? Como que se vai usar? Tem que saber. Porque quando esses meninos começam a se relacionar, começa a informação do exercício da sexualidade, a coisa mais complicada que acontece, em especial com as meninas, chama-se gravidez. Então, a gravidez, o que é a gravidez, né? Ela é o resultado de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, através desse atrativo que é o exercício da sexualidade, e esse adolescente, ele não tem informação adequada. Por quê? O homem, ele precisa ter uma informação adequada. Ele precisa ter a responsabilidade no exercício da sua sexualidade junto com as moças. E isso faz com que as meninas sofram um problema gravíssimo no seu desenvolvimento físico e emocional, que é a gravidez indesejada. Como a gravidez nas adolescentes é irregular, entre 12 e 15 anos, mais ou menos, ela vai um mês, no outro mês não vem, falha daqui, é normal e acontecer isso até os 15 anos. Então elas começam a ter esse envolvimento emocional, sexual, né? E as consequências aparecem. Então, o que é que a gente tem? Uma gravidez em adolescentes muito rápidas, sabe? Com 13, 14, 12 anos de idade. Lá na Moura Tapajós, nós trabalhamos lá, é aquele monte de crianças. E muitas vezes, uma vez eu digo, mas assim, e pedi para afastar, tinha muita gente na sala, assim, eu pedi para que, olha, fica só a mãe, o responsável e a mãe da criança. Você olha a criança, ela tem 13 anos, aí ela está balançando, todo mundo na escola já viu isso. Quantos e quantos coleguinhas deixam de frequentar aquela turma porque ficaram grávidas, né? Aí elas mudam de turno, perdem, enfim, é um acontecimento terrível, indesejado, que a gente não deseja para moça nenhuma, a partir do momento que ela tiver a informação, ela e o menino. Porque hoje, né, nós temos todos os métodos anticoncepcionais, a gente vê uma falta de um trabalho muito grande dentro de casa, fora de casa, em todos os ambientes, fundamentalmente na escola. Então, essa relação é uma relação que vai complicar a vida dela, porque ela vai ter uma gravidez indesejada,
Depois que o bebê chega, o pai se revolta, a mãe se revolta, tem outro trauma emocional, brigam com ele, querem botar para fora, querem que ela assuma uma coisa que ela não tem culpa, né? Porque tudo depende da informação e tal. Resultado, tem todos os métodos anticoncepcionais, né? Da injeção, do preservativo, do anticoncepcional oral, do preservativo feminino, enfim, tudo ao alcance de todos. E por que o menino, o homem, não tem a responsabilidade? Porque também não foi coisa. Ainda hoje, o homem é estimulado, né? O homem é o bambambam, ele namora tanto, ficou não sei com quantas. E fica, hoje eles estão marcando, né? Sempre, hoje e sempre. Eles estão marcando quantas eles saíram, quantas eles namoraram, né? E vira aquela confusão. E a grande prejudicada disso é sempre a mulher. Porque o homem não foi educado adequadamente e ele não tem a responsabilidade. Aí daqui a pouco tem a mãe na casa dos pais e o pai na casa dos outros pais. Resultado, a criança está no meio. Aí todo mundo não tem esse. O pai que está revoltado, que a minha tem 14 anos, que tem 13 anos, já virou mãe, mas quando o bebê chega, todo mundo se apaixona pelo bebê. Aí o ciclo continua todo mesmo de volta, tudo de novo. Nós voltamos para a estaca zero. Sabe? Quer dizer, o nosso trabalho e a nossa missão é tentar fazer com que esses adolescentes assumam a responsabilidade com seus corpos e que eles passem, né, a ter o cuidado necessário. Porque você ter uma relação sem o preservativo, que é fundamental, que já vai evitar as doenças sexualmente transmissíveis e vai evitar a gestação indesejada. Então, nós estamos dentro de um processo onde isso seria uma coisa assim fundamental. Então, nós temos as doenças sexualmente transmissíveis absurdamente altíssima, porque falta informação, falta trabalho, falta dedicação de todos nós envolvidos no acompanhamento e na informação desses adolescentes. Então nós temos um monte de coisas, de transformações. Por exemplo, você vê os meninos lá, eles não fazem higienização do pênis. A gente fala um assunto assim muito amplo, né, que era a higienização da menina. Mas para ela fazer a higienização da vagina, não é passar sabão, sabonete todo dia, não. É fazer uma higienização adequada, né? Então tem que ter uma informação, porque senão você tira a proteção daquele órgão. E os meninos, ninguém lava e nem enxuga o pênis, sabe? E você tem que fazer a esterilização do pênis, tem que lavar e tem que enxugar. Mas aí isso fica a critério, né, da falta da informação. Então eles se relacionam, não usam o preservativo, né? E a grande maioria, né, sofre um problema o maior problema que acontece para a menina é que o desenvolvimento físico dela, ele vai se paralisando, porque amadurece muito rápido, né? O período ideal na medicina para a reprodução é a partir dos 18 anos até os 28 anos, é o período mais propício, mais indicado para a reprodução. Como é que eu posso dizer que na medicina o corpo está desenvolvido para a reprodução da mulher a partir dos 18 anos? Como é que se engravida aos 12, 13, 14? Então, nós precisamos mudar essa realidade. Nós temos que aumentar essa informação, nós temos que chegar muito próximo, né? E eu digo isso porque, por exemplo, eu estou com um filho, né, que está no Rio de Janeiro, é médico, está fazendo residência médica, né, e tem 32 anos, e de repente, toda vez que a gente conversa toda semana, eu digo para ele, cuidado com a moça, que ele é solteiro, né? Ele tem uma namorada, tem lá uma coisa, tem uma relação madura, e eu digo para ele, quando terminamos nossa conversa, eu digo, aí meu filho, cuidado com a moça, pode deixar, todos os dias, porque senão a gente vai incorrer numa outra situação, que é essa parte da gestação indesejada, aí vem uma outra coisa, no mesmo, acompanhando junto, que é a violência sexual. Então, esse mês agora, dia 18, foi um chamado, né, para que a gente possa fazer a prevenção da violência sexual. Então, essa violência, o que a gente podia pensar, assim, simples, né? Então, uma das coisas que a gente vê no exercício, como a gente pode prevenir violência sexual, né? Por exemplo, você tem aceitar carona, né, de pessoas desconhecidas, nem pensar. Isso a gente aprende de casa, que ninguém sai com desconhecido. O segundo é sair carona sozinho, desacompanhada. Às vezes o colega é aquele amigo que está ali junto, mas é ele que vai fazer o abuso sexual, né?
E outra situação, por exemplo, nós trabalhamos no Instituto Médico Legal também. Então, nós atendemos o pessoal de abuso sexual, de vítimas de abuso também, fazendo a perícia delas no Instituto Médico Legal. E o que é que a gente observa? Só um exemplo, aqui para vocês que estão nos ouvindo. Nós teve um caso de uma criança, ou de um adolescente de 13 anos, né, ela sai no portão da escola com todos os alunos saindo, aquele monte de gente, e ela sai sem ter a preocupação que o perigo está em volta de todos nós. Então ela sai olhando onde está a mãe no carro, né? Aquele monte de carro atrapalhando o trânsito. Aí ela procura, a mãe não está, o que é que ela faz? Ela sai para a direita do portão, anda assim uns 3, 4 metros e puxa o celular, né? E está ligando para a mãe, naquela ansiedade de sair da escola e pegar o carro. Porque a mãe não faz o contrário. Você fica dentro da escola, a hora que eu chegar você vem. Mas não, fica aquele monte de filha 3, 4, 5 carros. Aí a menina, quando ela está no celular tentando achar a mãe, ela só sente puxada pelo cabelo, meteram no carro. 3 agressores, né? 3 criminosos tarados. Bota a menina dentro do carro, levaram para a estrada, quase matam a moça. Ela saiu numa violência terrível, física, emocional e sexual. Esse quadro, nós temos uma estatística altíssima, porque hoje o adolescente sai de casa e ele vai embora, sabe? Por exemplo, outro caso, isso aqui tem milhares de casos para a gente contar, que nós já estamos há 33 anos dentro do Instituto, né? Do Instituto Médico Legal. A outra vendo lá fazer exame, por quê? Porque ela sai com aquele colega, aquele grupinho de colegas, e ela está apressada para chegar em casa, não sei se por motivo, né? Ou urgência para urinar, ou para qualquer outro motivo, que não justifica. Ela sai pelo meio das casas, porque vai aquele grupo de colegas e dobra a rua. Ela mora aqui. Mas aí, o que aconteceu? Ela passa pelo meio das casas, e ela era uma menina, uma mocinha que virou uma adolescente. Então, os atributos físicos e a beleza dela, tem um outro tarado, um outro criminoso, só esperando aquele momento. Ela passa por essas casas que não tem limite, não tem muro, não tem cerca, né? Então, ela passa pelo meio das casas, sozinha. Em vez de ela fazer aquele trajeto de sempre. Vai nessa rua, dobra aqui, a casa dela é aqui. Mas ela vai pelo meio das casas, tem alguém para abusar sexualmente dela. Então, hoje o pessoal anda na rua, né? Assim, ó. Mas não é só adolescente, não. É novo, é velho, é maduro, gritando com o celular na cara assim, e falando com 3 pessoas ao mesmo tempo, sabe? E o perigo em volta. Então, o adolescente, que sofre um abuso muito maior, e especialmente as mulheres, nós temos uma estatística muito séria para ser discutida. Não dá para a gente mostrar assim a quantidade de exames que nós fazemos. Mas nós temos crianças todos os santos dias, tanto no SAVES, que nós fazemos o acompanhamento da pós-violência, né? Mas nós temos que prevenir a violência e não fazer o que não precisa ser feito. Tem um aluno que pega a coleguinha dele que está começando a experimentar a sua sexualidade e diz assim, olha, fica atrás, vou lá para o banheiro, né, do masculino, fica lá por trás, que eu vou encontrar lá. Aquele pedacinho de tempo. E naquele pedacinho de tempo, eles fazem umas exposições muito sérias, né? Ele está com aquela menina, né, vai fazer ali um exercício, né, dessa sexualidade, vai dar uns abraços, vai beijar, vai fazer alguma coisa, e tem o outro, filmando, outro coleguinha dele escondido, filmando, e as meninas não se tocam, as meninas não percebem, né? Aí eles colocam, adivinha o que eu fiz? Adivinha, e bota no Bluetooth para todo mundo ver, né? Quer dizer, isso aqui é uma exposição que vai, mais uma vez, em cima das meninas, pela falta de informação. Então, nós estamos trazendo aqui muitas informações importantes, temos várias participações, os alunos estão enviando as suas perguntas e daqui a pouquinho eu vou colocar aqui na tela, mas é importante ressaltar que alguns dos casos, como esse que o Dr. Netti acabou de citar, de gravidez indesejada nessa faixa etária de 11, 12, 13, 14 anos, muitas das vezes decorre de uma violência sexual. E é isso que nós estamos trabalhando durante todo o mês de maio, aqui na campanha Faça Bonito na Escola. Por isso que é importante ter informação de qualidade, saber como se prevenir, desenvolver algumas habilidades, como a autoproteção, o autoconhecimento, ficar atento aos sinais do nosso corpo. Lembra que nós falamos aqui sobre a confiança, nós trouxemos aqui a história da Ritoca e do Pipoca, né? Que a Ritoca escapou porque ela estava atenta quando o Pipoca ia atacar, e aí ela correu e gritou e pediu ajuda. Então, são algumas informações que você, criança, que você, adolescente, pode ficar atento e pode fazer uso para se proteger. E eu quero ver as participações na tela, eu quero saber quem são os alunos que estão enviando suas perguntas. Vamos colocar aqui na tela.
quem são os alunos, quais são as perguntas. E a minha proposta, doutora Onete, vamos fazer assim, eu vou colocando as perguntas e o senhor responde, e em seguida vamos para a próxima, porque eu recebi a informação aqui que nós temos várias perguntas. Então, vamos fazer aqui uma rodada de perguntas desses alunos. O aluno José Tarcísio, ele está dizendo assim: as mulheres crescem mais rápido que os homens? O doutor Onete já falou um pouco sobre isso, mas ele vai resumir aqui para você, tá, José Tarcísio? As mulheres crescem mais rápido que os homens, sim ou não, doutor Onete? O crescimento ele é baseado na estimulação hormonal e na informação genética que ele traz da casa dele. Se a família dele ela é de alta estatura, né, a família da mãe e do pai, ele fisiologicamente ele vai ser alto. Ele vai crescer mais do que o outro que tem uma família pequena. Na minha casa, o mais alto que tem é 1,65 m. Então, uma família do pai que tem 1,65 m e a mãe que tem 1,60 m, não dá para ninguém ficar com 1,80 m. Mas aí, os adolescentes, eles têm que saber disso, porque ele tem que aprender que o corpo dele é aquele. Eu não posso ser, né, igual o Brad Pitt, que talvez todo mundo conheça, né, aquele artista que todo mundo sabe quem é, né? E ele não pode ficar parecido comigo. Nem que o Brad Pitt queira ficar parecido comigo, né? Ele não vai conseguir, né? E eu não vou ficar lindo que nem ele, porque eu também não vou conseguir. Então, o desenvolvimento, o crescimento depende da alimentação, da atividade física e, fundamentalmente, da genética da família. Isso é que vai fazer. Nós não temos como dizer que vai crescer mais ou que vai crescer menos, mas os estímulos. Por isso que a informação aos pais, por isso que as consultas de acompanhamento, fazer saúde, crescer a criança, desenvolver a criança para se tornar um adolescente equilibrado, desenvolvido física e emocionalmente, precisa do acompanhamento lá de baixo. Então é por isso que precisa fazer a consulta, não de doença. Quando a gente fala em saúde, né, nós falamos de saúde, o povo que vocês podem observar, né, a maioria de quem fala de saúde, hoje todo mundo fala ciência por causa da pandemia, ciência e saúde. Saúde, quando falo, principalmente os que são responsáveis, né, são gestores de saúde, lá em cima, eles só falam em hospital, remédio. Saúde não é hospital nem remédio. Isso é falta de saúde. Os hospitais, o hospital, o pronto-socorro, né, eles são para fazer o tratamento e a recuperação da saúde. A saúde, ela vem lá embaixo, desde que nasce e vai tendo alimentação, higiene e desenvolvimento físico através do exercício e da genética. Então, é isso que faz crescer. Agora, o que a gente se assusta é que os meninos querem ficar grande e começam a fazer o uso de anabolizantes. Esse é um dos graves problemas do adolescente homem. Ele porque quer ficar bombado, grandão, mas ele não vai fazer só atividade física. Eles começam a usar anabolizante, com um problema gravíssimo no desenvolvimento dele, com problemas graves de câncer, problemas graves emocional, porque eles usam remédio, anabolizantes, que não são receitados por médicos, são falsificados, são contrabandeados, ninguém tem conhecimento, mas os pais têm que estar atentos, porque ele tem um filho que é magrinho, que não tem massa muscular, e de repente ele começa a ficar todo musculoso, né? Desenvolveu os músculos todos, ele hipertrofiou os músculos, aí todo mundo sabe que ele está bombado, e aí todos querem ficar bombado, mas como que o filho do anão, ele pode ficar bombado, mas ele não vai crescer, ele vai ficar daquele tamanho. Então é um problema muito sério, e você tem que ter a informação para o aluno, que ele vai ter que entender que o corpo dele é o dele, e que o do outro é o outro. Não tem como a gente fazer esse tipo de comparação, né? Porque tem que ser dessa forma. Muito bem, então aceitação e autoestima, cada um com o seu corpo, no seu ritmo, no seu tempo, com os cuidados de saúde, com a alimentação adequada, com exercício físico, e aí você vai chegar lá conforme tem que acontecer, né, na sua genética aí. Temos mais perguntas, temos mais participação. A Ana Carolina. Ana Carolina está perguntando, com quantos anos a criança é adolescente? Olha só, doutor, que interessante, aqui ela acaba até parece que misturando, né, criança e adolescente, o senhor acabou de dizer que são fases distintas, né, mas com quantos anos então a criança pode tornar-se adolescente? Como é que se dá esse processo, doutor Onete? A criança entra na adolescência
né, numa fase que é chamada puberdade. Né? Então, a puberdade é aquela fase que nós conversamos atrás, onde começa a desenvolver os pelos, quando começa a desenvolver as mamas, quando começa a desenvolver essa transformação do corpo. Então, começou a adolescência, naquele momento. A grande maioria das crianças hoje é em torno de 12 anos. Né? Então, a criança ela vem a 10, 11, entre 11 e 12 anos, ela é o pré-púbere, ela está entrando nessa puberdade. Nas meninas, depois que ela se torna adolescente, ela já vem entre 12 anos para cima, ela vira adolescência. Então a gente tem uma faixa de 7 a 12 anos, aí de 12 a 17 anos e 11 meses, quando ela completar 18, né, ela está na faixa da adolescência. Então essa adolescência vai de 16, vai de 12 até a parte de 18 anos, quando ela vai virar um adulto. Né? O desenvolvimento do corpo é por isso que a gente falou anteriormente que a partir dos 18 anos é que entra na fase da reprodução. Então seria o ideal que todo mundo fosse criança até os seus 10, 11 anos de idade, dependendo da maturidade de cada um, e a partir daí ele entra na adolescência. Então não tem uma data fixa, né? Mas pode ser que uma fase com 12 anos e tem outros que desenvolveram muito grande, muito precocemente e entre mais cedo. Mas a faixa considerada é até os 12 anos e de 12 a 18 anos é a faixa da adolescência. Muito bem, bem esclarecedor. Temos mais participação na tela, vamos ver quem está enviando perguntas, quem está com seus dedinhos aí, nervosos, curiosos. A Bianca Oliveira. Bianca Oliveira diz assim: professora, olha que legal, professora, né? Eu gosto quando me chamam assim, viu? Eu já fui professora. Acho que uma vez professora, sempre professora, né? Neste momento, assistente social, mas já fui professora. Professora, nas meninas, nós menstruamos com que idade? Ela quer saber se existe uma idade certa, uma idade que as meninas menstruam, mas eu acredito que o doutor Neto vai já explicar se existe uma idade ou não. Qual é a idade que as meninas começam a menstruar? Nós consideramos essa fase da menstruação a partir dos 12 anos de idade, né? 12 anos de idade, isso aqui, mas assim, teoricamente, entre 12 anos de idade começa a menstruação. O problema é que nós temos alguns casos que não são normais, que não é normal. Tem crianças que têm um estímulo hormonal muito precoce, até com 6 anos de idade. Então, isso não é normal. O normal é a partir dos 12. Por isso que é preciso a família estar atenta para aquela criança. Que aí parece que entra e sai, tu não percebe. Às vezes, criança com 6 anos de idade, 6 anos, começa a desenvolver o seio. E às vezes, quando a turma percebe, aí nós temos que fazer o exame para dosagem dos hormônios, para poder corrigir aquilo, fazendo a inibição dessa menstruação. Tem crianças que fazem menstruação, que já estão prontas para menstruar quase com 7, 8 anos de idade, que é uma menstruação precoce, quer dizer, muito antes do início da puberdade, né? Que é quando ela já está com 12 anos de idade. Mas hoje o que é que a gente observa? Que isso às vezes passa despercebido por várias razões, pela família, né? Passa despercebido na escola, que não dá para a gente fazer, mas é fundamental que o adolescente, a criança dos 7 anos para cima, sabe, ele tenha alguém na sua confiança, para que possa expor isso aí, né? Olha, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, sabe? Porque se ninguém fala nada, né, o médico não vai saber, mas é muito frequente esse estímulo hormonal muito precoce. Isso aí a gente tem que tratar para inibir a menstruação. Agora, a partir dos 12 anos, 11, 12 anos de idade, qualquer hora que chegar já está dentro de um aceitável, né? Por isso que a gente não tem como marcar data fixa. Você vai menstruar aos 12 anos. Não. Tem meninas que menstruam com 11, porque ela tem um desenvolvimento físico. Quando ela desenvolve fisicamente, só para a gente perceber uma coisa. Por exemplo, tem crianças que estão muito novas e estão obesas. E o cérebro não sabe se ela tem 7, 9 ou 12. O cérebro só sabe que ela está pesando 30 quilos, está pesando 25 fora do padrão. E aí ele começa a estimulação hormonal. Ele faz uma estimulação hormonal por causa do peso exagerado da criança, né? Que ela é uma criança que está numa faixa, mas ela tem um desenvolvimento físico muito grande. Então começa o problema. Aí ela menstrua precocemente. Mas entre 12 anos de idade, a média, entre 11 e 12 anos de idade, é o início da menstruação. Por isso tem que estar preparada. E eu sempre dizia para as moças, para os pais, eu digo para os pais, pega o absorvente e treine, né? Não é dizer como funciona. A mamãe mostra como bota o absorvente, compra o absorvente e dá para a filha. Então,
uma prática, né? 5 dias de escola, ela faz de absorvente. Não precisa dizer para ninguém. Então, ela bota o absorvente, porque a qualquer momento ela pode sangrar. Pode ser pouquinho, pode ser montão, como eu já falei. Mas aí o que acontece? Ela já está prevenida. Então, sentiu aquela cólica, aquele mal-estar que por aqui, porque toda moça sente. Ela não sabe o que é, mas ela sente aquele desconforto aqui no baixo ventre, no pé da barriga, aí ela sente uma cólicazinha, ela pensa que foi da comida, que foi não sei de quê, né? Aí, resultado, bota um monte de coisas e esquece, ninguém fala isso. Né? Eu não vejo ninguém falar isso. Sabe? Não, só um pouquinho, está sentindo que o pessoal pensa que foi a comida, foi o não sei o quê, foi a fritura, foi o pastel, foi o x-salado que ela comeu, aí no outro dia ela suja tudo. Às vezes a gente está falando isso no consultório, ela vai no banheiro, quando volta, ela menstruou. E ela foi com uma queixa de dor de barriga, não sei o quê, para atrás de remédio. Aí a gente conversa, examina, quando a gente pede os exames, olha, vai fazer assim, ela vai no banheiro, quando ela volta, a mãe passa, ela menstruou. Ou seja, entre 11 e 12 anos, você já tem que estar preparado. Sabe como é que eu fiz? Eu boto o absorvente, ela bota o absorvente e vai para a escola. Aí passa aqueles 4, 6, 8 horas ali, né? Aí volta para casa e não se joga absorvente no sanitário, se joga no lixo, porque ele absorve o líquido, ele vai ficar desse tamanho e vai fazer entupimento. Então o que é que a gente faz? A gente vai e essa menina faz esse cuidado, né? Bota o absorvente, vai para a escola, pronto. Quando ela tiver o dia que ela souber que ela já está sentindo os primeiros sinais, e ela já está craque em usar absorvente. Era o que minha filha dizia, ela não sabe usar absorvente. Mas as minhas iam para a escola 5 dias de absorvente. Sabe? Usa o absorvente, vai para a escola, volta e descarta no lixo. Não bota no lixo. Em 5 dias, pronto. 1 mês depois, 2 meses depois, isso com 10 anos. Né? Com 9 anos, no desenvolvimento, com 10 anos. Só para ela ter a sensação daquele corpo estranho em contato com a vagina. Aí ela fica tranquila. Essa é a moça que tem uma informação boa, né? Então ela anda sempre aquilo, vai para a escola, volta, pronto. No outro mês, de novo, não menstruou ainda, porque ela só tem 10 anos, né? Mas está com desenvolvimento, a gente está de olho nela. Aí ela vai, chega naquele momento que ela sente aquele mal-estar, ela usa o absorvente. Vai para a escola, não menstruou, joga fora. No outro dia, de novo. E um belo dia, quando ela sente, ela menstrua sem problema. Dicas preciosas para você, estudante que está acompanhando, papai e mamãe que está na tela, professor que está ligado, até porque o doutor Anete acabou de dar uma dica aqui, né, que muito valiosa. Nada de jogar absorvente no vaso sanitário, porque às vezes aí entope. E aí como é que fica a situação da escola bagunçada, que é um lugar para todos utilizarem. Então tem que ser muito bem cuidado. Temos mais pergunta, mais participação. O Victor Emanuel diz assim: eu já vi crianças de 8 anos me perguntando se eu já namorei, e eu disse que não. Olha, Victor, quer dizer, crianças de 8 anos perguntando para você se você já namorou, e aí você disse que não, né? Porque você ainda não está no seu momento, e aí acredito que toda criança, todo adolescente tem que ser muito bem orientado para saber qual é o momento que isso vai acontecer, né? Como é que vai se dar isso. E o doutor Nete trouxe aqui um relato bem interessante, apesar de ele já ter um filho adulto, mas ele continua orientando, né? E às vezes o papai e a mamãe pensam assim, não, meu filho já tem 12, tem 13, tem 14 e ele já sabe como agir, porque ele é um menino e ele já sabe como agir. E não é bem assim, não é, doutor Nete? A orientação, ela precisa acontecer tanto na fase da infância quanto na fase da adolescência, é isso mesmo? Com certeza, né? Porque o adolescente, ele acha que a criança, quando é bem pequena, ela tem certeza que só tem ela no mundo, ela é dona do mundo. Quando chega na adolescência, ele descobre que não é. Mas aí ele descobre que ele não é o dono do mundo, mas ele é o dono dele. E aí ele começa a sair com informações que não devem ser aceitas. Por exemplo, esse caso que a professora colocou. 8 anos de idade, existe um estímulo. Tem família que estimula. Esse aqui é namoradinho do fulano. Isso na pré-escola, né? O menino tem 6, 7 anos de idade, já tem uma coleguinha que eles são muito afins, tem uma afinidade muito grande. Então, essa afinidade é o que acontece. Eles vão, aí começa o estímulo. Não, olha, o fulano, o Chiquinho lá, ele vive com a Mariazinha lá, é o namoradinho dela, sabe? E isso torna um estímulo desnecessário que vai chegar lá na frente, vai ter uma repercussão emocional muito forte. Porque ele foi estimulado aquilo ali. Eu só me lembro que a gente chegava na casa dos conhecidos nossos e tinha a dança da garrafa. A criança tinha 3 anos. Aí, mostra aí pro titio a dança da garrafa. Aí a menina fazia aquela dancinha. Né? Aí se chegasse em 10, ela ia fazer 10 vezes. E a família está toda satisfeita, achando que ela é inteligente, que ela é competente, que é isso. Quando na realidade não tem nada a ver. Né?
Na realidade, esses são estímulos que têm que ser vistos. Isso é muito frequente. Então, nas escolas tem que ter essa percepção, né? E tem que ter esse trabalho da família para que não haja essa estimulação. Agora, respondendo o que ele foi perguntado, né? Como é que a gente vai responder para essa criança de 8 anos se ele já namorou? Né? Isso não tem essa faixa de idade para isso. Então, isso não é uma coisa adequada. Você é uma criança, você vai crescer, você vai se desenvolver e vai chegar o momento que você vai namorar. Né? Então, é só isso. É simples. Né? Porque criança, o adolescente, ele está naquela fase de descoberta também. Cada etapa da vida é uma descoberta, a adolescência é outra. Como nós chegamos na velhice, a gente também tem que descobrir coisas para que a gente possa fazer o bem e fazer a saúde ficar em primeiro lugar. Então, é muito difícil você dizer para uma criança só, não, está namorando, sim ou não. Né? Mas aí não, tem que fazer só o esclarecimento. Você vai crescer, você vai desenvolver e você vai namorar. Sem problema, sabe? Sempre com responsabilidade. Mas esse estímulo é que é difícil a gente conseguir transmitir para as outras pessoas. O adolescente tem que saber disso, né? Porque ele não tem com 10, 11 anos de idade, não tem. Mas hoje existe um estímulo extra muito forte. Muito bem, então vocês ouviram aí, criança não namora, hein? Criança tem amizade, criança tem os seus amiguinhos lá da escola, criança tem muita coisa para viver, para brincar, para descobrir, ainda não é o momento de namorar. Então vamos segurar um pouquinho aí, vamos cuidar do nosso corpinho, que é isso que é importante, né? Se prevenir e se proteger. Nós estamos caminhando aqui, né, para a finalização do nosso programa. Gostaria muito que o doutor Netti colocasse as suas considerações e também dissesse aonde funciona, né, a Maternidade Moura Tapajós, o serviço o SAVES, para que a comunidade que está nos acompanhando aqui em Manaus e também em todos os municípios do estado do Amazonas possam saber onde buscar uma orientação, uma ajuda, um atendimento, quando se depararem com situações como essas que nós tratamos hoje aqui no nosso programa. Por favor, doutor Neto, suas considerações e onde fica o serviço, o SAVES? O que eu gostaria, a oportunidade que eu estou tendo hoje, né, de trazer essas informações, a gente se coloca à disposição para que a gente possa participar com professores, né, com orientadores, com psicólogos, seja todo mundo envolvido dentro da educação. Eu sempre me coloquei à disposição e continuo me colocando à disposição para que a gente possa juntar as informações médicas, psicológicas e educacionais de cada área, tudo num combo só, né? Que hoje todo menino sabe o que é combo, né? É aquele cheeseburger que vem com refrigerante, batata frita e tal, a mesma coisa. Então, se a gente pegar todas as informações dessas áreas e trabalhar muito com os professores, muito com a família, né, a gente poderá evitar muita coisa desagradável no desenvolvimento dos adolescentes. Então, nós temos a parte do abuso sexual, que a gente, qualquer situação que você sentir, né, ou fala para a família. Se for dentro de casa que tem alguma suspeita de muita proteção, está agarrado com o menino, a menina começa a crescer, aí o responsável tem ciúme, o tio, o avô, não sei quem, o pai, o padrasto, o namorado da mãe, não sei quem, sabe? Tem que ter o máximo de cuidado com isso. Mas precisa botar para fora, porque senão a gente não protege. Então tem a professora, tem o pedagogo, tem o orientador, tem o médico, tem qualquer pessoa, né? É preciso que os adolescentes não guardem para si o problema. Tragam essas informações para todo esse grupo daquele que você tiver mais confiança, porque senão você vai passar um problema muito sério. Hoje tem automutilação, se a gente passaria uns 10 dias aqui falando, sem parar, né, de toda essa problemática. Então, é a oportunidade, eu agradeço a oportunidade, porque é uma coisa assim muito dirigida. Por exemplo, depois que tem qualquer dúvida, né, que acontecer, nós temos um caminho, né, é a informação para o pai, para a família, para o professor ou para o médico. Né? Então essa informação é dada. Agora, o que é que a gente precisa fazer? Nós temos uns serviços, é assim, qualquer situação, mesmo que seja só uma suspeita de qualquer coisa, né, tem que informar para um responsável, seja ele qual for. For a professora chama a família, etc, etc, e vai. Aí tem que fazer o registro na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, né? Nós temos o IML, que é o Instituto Médico Legal, onde eu trabalho também, e a gente faz as perícias dos maus tratos, não é só sexual, é maltrato, é agressão física, tudo, qualquer coisa, né? Tem que chegar ao conhecimento desse responsável para que vá na delegacia fazer o registro, aí faz a perícia no IML e nós fazemos o atendimento da criança, né, com um problema sexual, com abuso, suspeito, seja o que for, né, na Maternidade Moura Tapajós,
que é lá na Compensa, ali próximo àquela que vai para a balsa, para a ponte do Cacau Pereira ali, né? na Avenida Brasil, né? É a maternidade Moura Tapajós. Tem um serviço instalado há muitos anos já, que é o SAVIS, né? Que se chama SAVVIS, SAVIS, que é o Serviço de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual. Então, a violência sexual não precisa ser física, sabe? Eu posso ficar falando, perturbando, e a criança ficar assim, sem saída, né? Sob aquela pressão psicológica. Então, eu espero que a gente tenha contribuído com alguma coisa, né? Nós estamos à disposição. E o SAVIS funciona na maternidade 24 horas, para atendimento da criança, da vítima. Pode ser de qualquer idade também, viu? Não é só de criança e adolescente, não. O SAVIS atende qualquer pessoa de qualquer idade, tanto homens como mulheres, tá? Em qualquer idade. E é 24 horas de plantão. Lá. Teve qualquer coisa, qualquer hora da madrugada, vai lá. E lá a gente tem a recomendação e o protocolo, né? A gente caminha para o Conselho Tutelar, para a delegacia, para o abrigo, a gente tem uma rede de proteção a essas crianças. E aí a gente, junto com a família, a gente encaminha e dá o encaminhamento adequado. Tá? Estamos à sua disposição. Obrigado mais uma vez. Sucesso, né? Boa adolescência para todos, bom crescimento e boas conquistas, né? Esperamos que a pandemia encerre, que a gente tenha resultado com essa vacinação. Só para lembrá-los também que quem está vacinado, está todo mundo vacinado, né? Espera aí, vamos esperar o resultado da vacina. Porque a vacina, você vacina, mas tem que esperar que o organismo crie anticorpos para poder se defender. Então, não percamos o recomendado, né? Máscara, ambiente, não muita gente, muita aglomeração, porque mesmo vacinado, a gente consegue ainda adoecer. Então, em nome do Departamento de Gestão Escolar e da Coordenação de Atenção à Saúde Psicossocial, nós queremos agradecer imensamente a participação do Dr. Onete, pediatra, que veio contribuir com valiosas informações para você que está em casa, estudante, pais, professores, que nós possamos desvelar algumas situações que às vezes nós carregamos com informações incorretas, incoerentes, e é preciso informação de qualidade. Para você, criança que está em casa, adolescente, não se cale, não tenha medo, não guarde segredo. Se acontecer alguma situação que lhe incomodou, conte para o seu pai, para a sua mãe, para um professor, para um agente de saúde, alguém que vai poder lhe ajudar a sair de uma situação de possível violência ou algo que você presenciou e que lhe afetou. Por aqui nós vamos continuar com a campanha Faça Bonito durante todo o mês de maio. Na próxima sexta-feira nós vamos continuar com essa temática e mais uma convidada super especial. Preparem suas perguntas, enviem para nós, que com certeza nós vamos trazer tudo e responder para vocês. Agradeço toda a equipe aqui, a direção do programa, os nossos intérpretes de Libras que ficaram fazendo esse momento conosco, que possibilitaram a chegada da informação para os nossos alunos, para toda a comunidade escolar que está nos acompanhando. Muito obrigado, faça bonito na escola e até a próxima.